Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Sales, grande mestre espiritual, em um dos seus conselhos à Filoteia, ele vai dizer que a meditação, quando não se torna um exercício prático daquilo que se medita, enche a alma de orgulho e a priva da verdadeira santidade. Ou seja, o exercício prático daquilo que é meditado, daquilo que nós ouvimos, estudamos, é o fruto desejado que Deus espera nas nossas ações. Essa afirmação de São Francisco de Sales, ela ilumina aquilo que nós encontramos nas leituras neste domingo. Se fala da vinha que é o reino, que fora, de certa forma, arrendada a um povo, ao povo de Israel, em cujo povo havia responsáveis, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, mas que tais responsáveis não estavam frutificando, não estavam realmente dando frutos segundo aquilo que o Senhor pedia. Então Jesus diz: o reino será tirado, a vinha será tirada e será dada a um povo que realmente possa frutificar. De certa forma, essa palavra do Senhor nos dá medo. Se pensarmos a tudo aquilo que Deus nos dá e nos perguntarmos: será que estamos frutificando? Deus nos dá tanto,
Mas quais são as consequências práticas de tudo aquilo que nós recebemos? A vinha é a nossa vida. E nos perguntamos, é justo que o Senhor chegue e diga assim: Padre Francisco, onde estão os frutos daquilo que eu te dou? Como o Senhor pode perguntar a cada um de vocês: onde estão os frutos? É uma pergunta um pouco, de certa forma, difícil de se responder. Porque às vezes nós não enxergamos os frutos na nossa vida, a motivo de uma certa humildade, porque Deus vela as coisas boas que nós fazemos, ou melhor, que Ele faz na nossa vida, para que, vendo as coisas boas, a nossa alma não se encha de orgulho. Entretanto, essa não visão das coisas boas pode ser também uma extensão do nosso orgulho. Devemos preparar o nosso coração sempre para que Deus o visite. E devemos nos dispor para que frutos sejam visíveis na nossa vida. Onde estão os frutos da obra de Deus? Quais frutos Deus espera? Uma resposta nos dá São Paulo. Ocupai-vos, irmãos, com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo que é virtude ou de qualquer forma merece louvor, mas não o louvor dos homens, o louvor de Deus. Em primeiro lugar, os frutos que Deus espera na nossa vida parte dessa palavra: o que é puro, o que é amável, o que é honroso, aquilo que merece louvor. Quão belo é quando nós paramos do nosso exame de consciência, quando nós vamos a um confessor ou ao diretor espiritual e, na dúvida se estamos seguindo bem ou não, se existem frutos na nossa vida, e tem aquele instrumento de Deus que nos confirma: meu filho, ainda que você não consiga enxergar, existem frutos na sua vida. E da mesma forma que esse instrumento serve para confirmar, ratificar o que de bom existe, da mesma forma esse instrumento serve para dizer: meu filho, você está enganado. Você acha que está produzindo bons frutos, mas sua vida está estéril. Os sumos sacerdotes e os anciãos, eles achavam-se os maiores produtores de frutos na vinha do Senhor. Mas Jesus os repele, os descarta. Do pensamento e da meditação, então, recordando as palavras de São Francisco de Sales, é necessário que nós mergulhemos na praticidade do nosso dia a dia, diante daquela palavra que nós ouvimos. É o exercício prático da palavra de Deus. É o sair de si. Então, quais frutos? Além desses que São Paulo elenca na segunda leitura, poderíamos falar também dos frutos da caridade. Será que Deus está encontrando frutos de caridade na nossa vida? Será que os nossos irmãos encontram frutos da caridade na nossa vida? Os frutos da nossa união com Deus, os frutos da paciência, os frutos da nossa fé, os frutos que vão além dos nossos sentimentos, de um sentimentalismo que mexe somente com a nossa emotividade, mas não com as nossas ações. Quais frutos? Por isso que a palavra de Deus,
que é luz, ela nos recoloca, nos reendereça na estrada correta da nossa santidade, da nossa união com Ele, né? Devemos sempre nos perguntar, penso que seja essa a mensagem central desse domingo para a nossa vida, mas concluindo sempre de modo positivo. Se nós percebemos que não há frutos abundantes na nossa vida, então comecemos a agir de tal modo que esses frutos sejam perceptíveis. E frutos perceptíveis não significa que nós vamos criar uma imagem de nós fajuta, simplesmente para que as pessoas nos aplaudam. Recordando sempre aquelas palavras de Papa Bento XVI. Quando todo mundo nos aplaude, devemos sempre nos perguntar se estamos fazendo alguma coisa errada. Porque quando você caminha certo e dá frutos de santidade, sempre vai ter alguém criticando. Se todo mundo chega lá e diz, ok, que bom, que beleza, que lindo, então se pergunte se você está vivendo realmente o fruto da vinha do Senhor ou está vivendo segundo seus próprios interesses. Comecemos e recomecemos o nosso caminho. Deus, que é luz, certamente vai nos iluminar para que essa porção divina, que é a nossa vida, frutifique sempre mais. Os frutos são próprios de uma árvore que amadureceu, que cresceu. Quem sabe se não damos frutos ainda porque a árvore está crescendo, porque Deus está trabalhando, porque Deus está cultivando. Mas se a ausência de frutos é porque há um desleixo na nossa vida, não há a prioridade de Deus na nossa vida, então comecemos a partir de hoje. O nosso fundador dizia o seguinte: para todos os males existe um remédio. Só não há o remédio para a perda de tempo. Deus recupera na sua vida tudo aquilo que você não viveu até hoje. Deus recupera em 1 minuto, mas o tempo perdido não volta. O que você não fez, ficou. E o nosso fundador dizia o seguinte: as horas desta manhã já estão diante de Deus e já foram julgadas. Da hora que nós acordamos até o momento em que estamos aqui, eu pregando e vocês ouvindo, essas horas já foram julgadas por Deus. O que nós fizemos com essas horas? Qual foi a nossa preocupação? Se fosse esse o nosso último dia, se tivéssemos que, de repente, morrermos todos nessa Santa Missa, que maravilha, estamos na Eucaristia e todos iremos ver o Senhor hoje, mas do momento em que nós acordamos até agora, quais foram os nossos pensamentos? A alma se preparou para dar frutos? Nos preparamos realmente para participar da Santa Missa com amor, com atenção? Esse momento, essa hora, 1h30, ela significa o centro da nossa vida, de modo que a gente não pensa em mais nenhuma coisa? Ou esse momento se encaixa como se fosse parte de um quebra-cabeça e somente uma parte desse quebra-cabeça, porque temos as outras peças à disposição? Esse é o dar frutos. Eu tenho muito medo quando eu penso, porque recordo as palavras de Santo Curadares, que era aclamado pelas pessoas pela sua santidade. Muitas vezes desejou fugir para chorar os seus pecados, como ele dizia, e pecados não tinha, mas queria uma vida mais silenciosa. E quando as pessoas falavam da sua santidade, ele dizia: eu tenho muito medo de chegar diante de Deus e o Senhor dizer: você já teve a sua recompensa.
E eu penso muito nisso. É verdade que as pessoas podem até elogiar, podem acolher, mas se os frutos desejados são para esta vida, já tivemos a nossa recompensa. O céu será um céu sempre lindo, mas não teremos aquele brilho que o Senhor tinha preparado. Deus te deu uma vida tão linda. Deus te deu, quem sabe, uma profissão tão linda. Seja como dona de casa, seja como pessoa influente, seja como funcionário público. Deus permite uma vida tão linda. E diante de Deus tudo é equiparado. O prato que você lava com muita perfeição está equiparado a uma pregação de um sacerdote que, quem sabe, rezou para chegar nesse momento. A casa que você varre, ela pode ser equiparada a um advogado que defende uma causa, com muito brilho, com muita oratória. Diante de Deus tudo é equiparado. Das coisas mínimas às mais altas, diante de Deus o peso do amor é sempre excelente. Mas a pergunta é: o que nós fazemos tem esse peso do amor? Ou pensamos nos nossos interesses? Quando eu faço uma coisa, eu penso em Deus? Ou penso sempre em mim? A recompensa que eu quero é essa intimidade com Deus? Concluo. Quando nós desejamos começar a dar frutos, pensamos no amor e pensamos em uma virtude importantíssima. Não é a mais importante da nossa vida, mas sem ela nós não conseguimos progredir. É a virtude da sinceridade. Sinceridade significa sinceras. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha alma, eu tenho que dizer: Senhor, reconheço, não estou dando frutos. Eu preciso, eu quero. Eu entendi que eu quero começar. Esse é o passo necessário. E quando Deus encontra almas generosas que querem dar esse passo, então Deus o torna grandes santos. Se estes foram santos, por que não eu? Eu quero ser santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.